Só o Ricardo para fazer as pessoas almoçarem mais cedo no feriado. É, Né? então, muito boa tarde a todos, a todas, quem estiver nos assistindo, escutando. Estamos começando o evento Pandemia, Capitalismo e Ideologia, né, o segundo evento, com a minha participação, Eduardo Ribeiro da Fonseca, da PUC Curitiba, Brasil, o Dr. Ricardo Espinosa Lolas, do Chile, e o Francisco Gerardi Boca, também aqui do Brasil. Né? Eu gostaria de iniciar, antes de apresentar devidamente os nossos convidados, em nome do GT Filosofia e Psicanálise da ANPOF, gostaria de ler uma carta escrita em nome do GT, por mim, com a colaboração dos colegas, uma carta aberta do GT Filosofia e Psicanálise da ANPOF, portanto, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, acerca da necessidade de programas prioritários para apoio à pesquisa básica no âmbito do governo federal e sobre os cortes das bolsas de PIBIC na área de humanas. A comunidade filosófica brasileira foi surpreendida pela recente notícia de que a totalidade das bolsas de pesquisa de iniciação científica, PIBIC, que deveriam ser destinadas à pesquisa em ciências humanas, nas quais se incluem a pesquisa em filosofia, foram bloqueadas pelo CNPq, o que equivale a 25% do total das bolsas existentes para esta finalidade. A única exceção ocorre no contexto das pesquisas que comprovem vínculos com as tecnologias prioritárias elegidas pelo governo federal. Entendemos que essa atitude se relaciona primeiramente à ausência de uma definição legítima de programas prioritários para apoio à pesquisa básica, na qual se incluem as ciências humanas de um modo geral e a filosofia de um ponto de vista particular. Ressaltamos, adotando o mesmo posicionamento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, subscrito também por 70 entidades, incluindo a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, ANPOF, se faz necessário discutir como questão central a importância do apoio à ciência básica, tendo como parâmetro o seu caráter horizontal e a interdisciplinaridade das pesquisas complexas em ciência. Entendemos que a portaria número 1329 de 2020 não atende à demanda essencial das entidades científicas que foi referida acima. Segundo a carta dessas entidades, endossada pela ANPOF e por nós, desse grupo de trabalho em filosofia e psicanálise, os investimentos em ciência dos próximos anos, cito, não podem negligenciar o apoio à ciência básica em paralelo às ações de indução nas áreas tecnológicas e de inovação consideradas prioritárias. Nesse sentido, diz a carta, programas como o Edital Universal, o programa dos INCTs, o PIBIC e outros programas de bolsas do CNPq devem ser considerados também estratégicos para a consolidação de jovens pesquisadores, para a formação de profissionais inovadores e para a produção de novos conhecimentos científicos. Para esses programas, a horizontalidade para todos os domínios de conhecimento deve estar garantida, o critério de escolha sendo definido pela qualidade do projeto, ou seja, pelo seu mérito científico. É nesse mesmo sentido que consideramos uma questão central, sempre em convergência com o que disse a carta subscrita pela ANPOF. Cito, uma questão central emerge. Se não há possibilidade de uma formação de pesquisadores em todas as áreas e temas, o que será do futuro da ciência brasileira? Como seremos capazes de responder a problemas e desafios futuros da ciência, da tecnologia e da inovação, muitos deles imprevisíveis?
atrelar necessariamente todas as ações de fomento à pesquisa e de formação de recursos humanos a determinadas prioridades de cunho tecnológico não é a melhor estratégia a seguir, como atestam a história da ciência dos 2 últimos séculos e as experiências de países que lideram a CTI e a economia do mundo. Fecha aspas. Mediante essas palavras, que tomamos como nossas, causa-nos grande preocupação o aprofundamento das políticas de exclusão das ciências humanas das políticas de fomento e financiamento público, através da recente manifestação do CNPq, que decretou no último dia 23 de abril, com vigência de agosto desse ano a junho de 2021, o fim dos PIBICs na áreas de humanas, artes e ciências sociais, restringindo o programa ao que consideram tecnologias prioritárias. Para as ciências humanas, só valem os projetos ligados a essas ditas tecnologias prioritárias, como dissemos acima. Nós, por outro lado, entendemos, apoiando o ponto de vista das entidades acima referidas, que o país, pelo contrário, necessita de pesquisadores com formação sólida em todas as áreas de conhecimento e, por isso, repudiamos essa iniciativa, que também expressa um profundo preconceito com relação à filosofia e demais ciências humanas, que deve em si mesmo ser combatido em todas as trincheiras, pois pressupõe atitudes que visam desidratar e combater a presença das ciências humanas na Universidade Brasileira, bem como coibir e censurar o pensamento crítico no âmbito da pesquisa e da ciência praticadas em nosso país. Nós, do GT Filosofia e Psicanálise da ANPOF, entendemos que essa diretriz do CNPq restringe de maneira absurda a formação científica de nossos estudantes, universitários e jovens pesquisadores, levando-os a desistir de certos temas de pesquisa que não são considerados prioritários e não são valorizados pelo governo federal, e que não são mais objeto de fomento por parte do CNPq. Segundo matéria de ontem, 30 de abril, do jornal Folha de São Paulo, também entidades ligadas às ciências sociais divulgaram nota em que afirmam que o governo, segundo elas, escalou na perseguição às humanas e sociais, promovendo ações que desqualificam profissionais que dedicam sua vida à compreensão dos problemas brasileiros e à busca de alternativas para a sua superação. Disse o texto, assinado pela Associação Brasileira de Ciência Política, de Antropologia, pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais e pela Sociedade Brasileira de Sociologia. É diante desse quadro de extrema gravidade que o nosso GT vem a público para repudiar essas políticas literalmente desumanas e apelar ao CNPq para que sejam revogadas essas diretrizes de caráter anticientífico e retomadas as negociações para uma definição abrangente de ciência básica, bem como o reconhecimento das ciências humanas em geral e da filosofia em particular como protagonistas do desenvolvimento da ciência como um todo, bem como da sua importância na formação dos nossos jovens pesquisadores. Não queremos apenas nossas bolsas de iniciação científica de volta, mas sim também um reconhecimento da importância das ciências humanas no contexto da universidade, da ciência brasileira e da sociedade como um todo, especialmente dos pontos de vista da ética e da cidadania. Carta assinada por mim, coordenador do GT, e endossada pelos nossos membros. É isso. Muito bem, Eduardo. Acho uma excelente iniciativa. Então, meus caros, infelizmente temos que passar por essas situações, né? E vamos continuar lutando sempre, né? Lutando sempre, em todas as trincheiras, não tem jeito. Gostaria de apresentar, então, o nosso primeiro palestrante a falar, o
professor Ricardo Espinosa Lolas, né, que é um acadêmico, um escritor, é um teórico da crítica e filósofo chileno, nosso colega, nosso amigo. Seu trabalho articula, em geral, o pensamento de Hegel com a teoria crítica atual, entrelaçada com a fenomenologia de Zubiri e o pensamento estético criativo de Nietzsche. Com essa matriz, seu pensamento visa fornecer respostas à cultura desses tempos atuais e, ao mesmo tempo, ele procura mostrar novas lógicas criativas que permitam abrir uma alternativa ao capitalismo global predominante. Doutor em Filosofia pela Universidade Autônoma de Madrid e professor de História da Filosofia Contemporânea da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso. Ele é membro, entre outras instituições, do Centro de Filosofia e Pensamento Crítico dos Ourives, Universidade de Londres. Eu gostaria, então, de passar a palavra ao professor Lolas, né, cujo tema é Dionísios e Ariadne confinados na pandemia. E lembrar a vocês que o link do Zoom, ele encerra em 9 minutos e quando chegar pertinho do final, eu vou pedir licença para interromper o nosso palestrante e após a queda do link, vocês podem retornar e entrar novamente nesse mesmo link, conforme já haviam feito anteriormente. Então, agradeço a presença de todos, de todas, e passo imediatamente a palavra ao professor Lolas. Bien, muchas gracias, Eduardo, a Francisco. Acuérdense que en 10 minutos se va a cortar y continúo. Son 30 minutos por cada presentación. Bueno, gracias a Eduardo, estoy completamente de acuerdo con la carta que se leyó. También voy a hablar de eso, voy a hablar por qué se están eliminando los presupuestos para las ciencias sociales, para las humanidades. Estamos en la segunda conferencia de pandemia, capitalismo e ideología. La primera la hicimos con la Sociedad de Filosofía Peruana, ahora con los amigos brasileños. ¿Y qué es lo que nos acoge? ¿Qué es lo que nos junta? Lo que pasa es que el tema de la pandemia, del coronavirus o COVID-19, es un tema realmente, como se dice en filosofía actual, un acontecimiento. O sea, estamos literalmente en un acontecimiento. Y por eso tenemos que, los filósofos, hacernos cargo de dicho acontecimiento. Y es interesante que casi todo comenzó, primero voy a hablar externamente, voy a hablar de Agamben y Slavoj Žižek, y después voy a ir a hablar del virus y del nombre de la conferencia. Todo comienza, claro, con el virus, pero aparentemente Agamben, como a mediados de febrero, Giorgio Agamben, saca ese pequeño texto donde él publica constantemente en Italia, la invención de la epidemia. Para él era una epidemia, no era una pandemia, la invención de la epidemia. Y en la invención de la epidemia, Giorgio Agamben, aparentemente en forma muy apresurada, no cree que es una pandemia, no cree realmente en los datos concretos, él se maneja con ciertos registros de datos, y ante los datos que había, más que una pandemia, más que una epidemia, era una utilización política, una vez más, del estado de excepción, ¿sí?, contra los italianos y contra una forma de entender que lo que es el problema de la ley, el problema de la soberanía. Una vez más, el soberano utiliza una ley para aniquilar todo tipo de ley, el bien de las personas italianas. Entonces, Agamben es como muy duro y hace una crítica ahí dentro de su filosofía que es bastante interesante sobre el estado de excepción,
sobre la soberanía y la utilización del estado de excepción para, en cierta forma, ir contra el bienestar y la libertad de los italianos. Bueno, eso es interesante porque generó de inmediato un debate a nivel mundial. Parecía que era una epidemia. Además, la epidemia se volvió una pandemia. Una pandemia. Además, empezó a morir estaba muriendo mucha gente en Italia, y después se empezó a expandir. Ya en marzo estaba complejo en España, y después sabemos que España también, en Francia, Alemania, después sabemos el caso inglés, Latinoamérica, Estados Unidos, y él se hace global. En Italia actualmente hay como unos 28.000 muertos, en España unos 25.000 muertos, en Francia unos 25.000 muertos, en Inglaterra 27.000 muertos, en Estados Unidos unos 64.000 muertos, en Alemania 6.000 muertos, en Brasil no sé, 4.000, 5.000 muertos. Entonces, bueno, en Irán 5.000 muertos, en China 4.000 muertos. Entonces, la cosa es enorme, y además se sabe que parece que falsifican los datos. Es casi improbable que existen 4.000 muertos, de ser muchos más, mismo en Rusia o en la India. Incluso en Europa ya se sabe que los franceses, italianos y españoles no contabilizan los muertos en la residencia, a los ancianos. Esos miles. O sea, hay como 8.000 muertos en España, más. Hay como 9.000 muertos más en Francia. Luego la cosa se vuelve literalmente viral. O sea, es real. Está aconteciendo algo concreto. Está muriendo mucha gente, sobre todo gente mayor, sobre todo gente anciana, y sobre todo los más vulnerables también. Extraño, los más vulnerables, los afroamericanos, los latinos, la gente de las calles de Nueva York. La gente, esa es lo que mueren por miles en Estados Unidos. Bueno, entonces se está viendo que es pandémico. Y ahí aparentemente pasa algo extraño y empieza una crítica contra Giorgio Agamben, que se equivocó, que la biopolítica no sirve para nada, que la filosofía... Entonces parte como con Giorgio Agamben, pero después se extiende la filosofía en general, se extiende a las humanidades, se extiende a los filósofos, psicoanalistas, sociólogos, artistas, todo. Se empieza a extender absolutamente la crítica. El mismo Jean-Luc Nancy le contesta a Agamben de que es verdad, que hay una cuarentena, de que hay peligro mortal, etc. Y comienza una cosa rápida. Entonces, y es interesante que comienza la crítica a la filosofía, y yo diría como un poco como la carta de Eduardo, una crítica a las ciencias sociales y a las humanidades. Al parecer, los científicos, los tecnólogos, los sanitarios, los médicos, los militares, las fuerzas policiales, los políticos, los gobernantes son los que saben de la pandemia. Y no los filósofos, los psicoanalistas, los sociólogos, que en realidad hablan como cabeza de pescado, hablan en las nubes, no saben lo que es un virus, no saben lo que es una epidemia, cómo se contagia, qué es lo que es una pandemia, no saben del dolor de la gente, no saben de los muertos, del sufrimiento. En realidad, los filósofos son como obscenos, hacen show mediático, y además dicen tonterías, así como George Agamben, y no solamente él, Paul Preciado, Judith Butler, Alain Badiou, etc. Todos los filósofos están hablando en sus distintos países, algunos más famosos, otros menos famosos, los psicoanalistas, los sociólogos, psicólogos, están todos hablando. Da lo mismo la importancia mediática del pensador, pero están todos como... ¿Por qué? Porque estamos dentro del acontecimiento de la pandemia. En un minuto se va a cortar la... Um minuto, isso. Uhum. ¿Sí? Se va a cortar. Eu estava com o microfone mudo. Se va a cortar y ahí voy a retomar lo que estoy diciendo Todos ahora. retomam pelo mesmo link. Ahora para seguir, ¿ya? Isso. Eso queda menos de un minuto, se nos va a cortar. Isso. No se vayan. Continuaré con la historia de la crítica a los filósofos en la pandemia. ¿Y por qué nos tienen miedo a los filósofos? Y a los psicoanalistas también. Não devemos ter. No nos dejen, que sabrán la verdad. ¿Por qué nos tienen miedo? ¿Por qué nos quieren silenciar? ¿Por qué nos ven peligrosos? Isso mesmo.
Bueno, todavía parece que ese minuto más largo del mundo, el Costuma minuto ser se assim. extiende, un minuto que se extiende infinitamente. Nós Entonces, poderíamos fazer uma dancinha aqui para esperar, dançar um sí, pouco. sí. Bueno, entonces lo que le estaba diciendo es eso, tengamos en la mente lo que le estoy diciendo. Entonces, los filósofos están siendo criticados aparentemente por un error de Giorgio Agamben, que voy a explicar que de error tiene bien poco. Realmente es otro el problema que está ahí por detrás del establishment